Olá, nós estamos aqui gravando o nosso primeiro episódio do podcast Papo Legal, Direitos, Infância e Voz. E hoje nós vamos abordar o tema relacionado à violência sexual contra criança e adolescente. Eu sou Mariana Sampaio, presidente da comissão. Nós estamos aqui também de forma virtual com a doutora Rutileia Barbosa, que é nossa vice-presidente, que atualmente não está aqui conosco porque está na Argentina fazendo seu mestrado, inclusive na área. E nós contamos também com a presença do doutor Gustavo Arnes, que é promotor de justiça da 13ª Promotoria, que é encarregado da parte civil do Juizado da Infância e Juventude. Uma satisfação enorme tê-lo aqui. E nós estamos também com a doutora Vanessa Oliveira, que é psicóloga, também trabalha com essa parte de infância e juventude, a psicóloga encarregada da 14ª Vara, não é isso? Aí ela fica com a parte criminal relacionada à infância e juventude. E nós estamos também com a Eva. E aí eu já aproveito, Mário, já lhe roubo a palavra para apresentar a Eva e depois, se você quiser, você pode também falar um pouquinho dos outros dois convidados que estão aí presencialmente com você. A Eva é superintendente de Programas e Relações Empresariais da Childhood Brasil, é bacharel em Comunicação Social com especialização em Relações Públicas e atua há 20 anos no desenvolvimento de programas e projetos intersetoriais de promoção dos direitos da criança e do adolescente, com foco na prevenção e no enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes, incidido tanto em políticas públicas como privadas. Então, Eva, queria agradecer, daqui a pouquinho a gente passa a palavra para você, mas queria agradecer a sua presença aqui. Sei que sua agenda é muito cheia, você está aqui com seu tempo muito apertado, mas a gente fica muito feliz de ter você aqui, de ter um representante da Childhood para falar sobre essa temática que é tão importante para a gente e para vocês também. Obrigada, Rutileia, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Gente, eu fico assim imensamente feliz porque hoje a gente conseguiu reunir nomes de peso na proteção de crianças e adolescentes que são extremamente atuantes aqui no estado de Alagoas e a Eva a nível nacional. Então, assim, a gente fica extremamente feliz porque a gente consegue fortalecer os laços e juntos combatermos um tema que está extremamente em alta, infelizmente, principalmente com relação ao Maio Laranja, que dia 18 de maio é o dia de combate, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil. E eu gostaria que vocês falassem um pouco da atuação institucional de vocês com relação a esse tema em específico. Bom, eu posso iniciar, eu sou Gustavo Arnes, atualmente estou como promotor de justiça da 28ª Vara, que trata da área de proteção, na área civil dos direitos da criança e do adolescente. Eu costumo falar que eu pego a parte mais suave do direito da criança e do adolescente. É verdade. Muito embora eu pego ali o acolhimento institucional, a destituição do poder familiar, eu tenho a possibilidade de fazer audiências de adoção, que é a parte boa do direito da criança e do adolescente. Mas não só isso, a gente atua também na promotoria com casos de abuso sexual, e é por isso que a gente ajuiza ações de destituição do poder familiar. Tá? Então o Ministério Público tem essa atuação na área civil, tem a atuação na área criminal também, que é a área mais pesada, aquela mais próxima do fato ali. E a gente também tem um núcleo de defesa da infância e juventude que atua na colaboração com todos os promotores do Estado, e a gente ali desenvolve alguns projetos, alguns programas direcionados à prevenção e ao combate, à violência sexual contra crianças e adolescentes, que eu posso falar um pouco depois ao longo do programa. Então, o Ministério Público atua veementemente, a gente tem só na capital mais de 7 promotores que atuam desde a área da proteção civil, criminal, ato infracional, na execução das medidas socioeducativas e espalhado também no estado todo. Em todo município tem um promotor da infância, que atua ali, muito embora seja um clínico geral na maioria dos municípios, mas atua ali também no combate a essa violência que tanto nos assola. Excelente, realmente, o Ministério Público ele tem uma presença maciça e tem uma representação muito forte
muito forte mesmo. Eu estava até conversando com outro promotor de justiça que cuida da parte criminal, o doutor Lucas, e o quanto é necessário a presença do Ministério Público, até como uma forma de literalmente fiscalizar, como um fiscal da lei, porque muitas vezes a gente vê que as pessoas têm a necessidade até de conversar com o próprio promotor de justiça para poder ter esse acolhimento. Não só com os advogados, com a Defensoria Pública, mas com o próprio representante do Ministério Público. A gente costuma falar que a gente defende as crianças até dos próprios pais. Né? Há um fato que a gente trata, né? A doutora Fátima, né? Todo mundo conhece, juíza da infância e adolescente, ela sempre tratou isso, assim que eu entrei na vara, né? As crianças não são objetos, né? São sujeitos de direito. E não são objeto dos pais, isso causou uma comoção gigante, não sei se o pessoal lembra, foi na época da pandemia, mas ela falou o óbvio, né? O que está na lei, o que, né, trata dos tratados internacionais. E causa um espanto, né? E assim, o Ministério Público atua nesse lado, né? Defendendo as crianças dos próprios pais, inclusive, né? Justamente nessa área. E aí, já só para fazer uma observação nisso que você falou, doutor Gustavo, essa fala da doutora Fátima foi muito rechaçada, né, na pandemia. Eu acho que estava relacionada à questão da vacinação. Da vacina, isso. Quando a gente fala que a criança não é um objeto do pai, ela tinha total razão na fala dela e é uma fala que a gente ainda, depois de mais de 30 anos de estatuto, de mais de 30 anos da Convenção Internacional, a gente ainda está desconstruindo. Que as crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e que a gente tem que sobrepor o melhor interesse deles em relação a diversas situações. Nesse caso da vacina, então, foi uma situação muito polêmica, mas a gente pontuar e reforçar isso, de que a criança e o adolescente é um sujeito de direito, que não é um objeto de vontade, a gente acaba também reforçando a mesma perspectiva. Quando a gente fala de violência sexual, a gente pensa também um pouco na questão de gênero, né, que a sociedade está formada, porque a gente, olhando os índices, a gente vê que a maioria das vítimas são vítimas mulheres. É verdade. As crianças também. Então, quando a gente fala que a criança e o adolescente ele não é um objeto que o pai, a mãe, o vizinho, o adulto tem domínio sobre, a gente também fala da violência sexual. É verdade. Porque se a gente está dizendo que aquela pessoa que é um sujeito que está em processo de formação, ele não é uma pessoa sobre o qual um adulto tem o domínio, a gente está dizendo que ele também não tem o domínio sobre o seu corpo, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que é uma fala muito importante e muito necessária para a gente pontuar. Mas eu acho que a gente pode debater isso mais um pouquinho à frente. Eu queria que a Eva falasse um pouquinho do Childhood, um pouquinho da atuação dos projetos que eles têm em relação a essa temática, para a gente depois ir para a Vanessa e aí seguir com a temática, que eu já vi que a gente tem muita coisa para conversar aqui hoje. Muita coisa. Esse é um papo bem polêmico, mas assim, a gente precisa urgentemente conversar. Muito bom. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Eva Dengler, como já foi falado. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu estou como superintendente de programas na Childhood Brasil. É uma organização da sociedade civil de interesse público. Ela completa 25 anos esse ano. Nós fomos fundados pela Rainha Silvia da Suécia e temos ainda escritórios, além do Brasil, né, na própria Suécia, na Alemanha e nos Estados Unidos. Somos uma organização no Brasil que segue a legislação das organizações da sociedade civil brasileira, né? Não somos um órgão internacional como o UNICEF e outras instituições que têm uma outra característica jurídica. E o nosso papel, né, nós nascemos de uma vontade da nossa fundadora, da Rainha Silvia, que era de usar a imagem dela, a força de influência dela, numa causa que, segundo ela, né, há 25 anos atrás, era uma causa completamente invisível no mundo, que era a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes. Ela considera essa causa invisível há 25 anos atrás, mas a gente sabe que até hoje, mesmo passados esses 25 anos, a sociedade ainda tem muita dificuldade de identificar a violência sexual como uma violência. Quando a gente olha para a questão do abuso sexual, a gente está falando de uma situação com pessoas próximas, familiares, né, muito próximas da criança. A gente está falando de uma situação que normalmente está cobertada por um pacto de silêncio,
um pacto de não revelação, né, entre esse adulto e essa criança, que está sendo manipulada psicologicamente por esse adulto para manter esse segredo. E quando a gente fala da exploração sexual, que é outra forma de violência sexual, que envolve a venda de uma criança para um programa sexual, a gente está falando de uma situação naturalizada pela sociedade e muito pouco compreendida, primeiro porque ela se confunde com prostituição, e como a prostituição no Brasil não é crime, parece que o fato de uma criança ou um adolescente estar fazendo isso também ignora-se o fato dos direitos da criança ou do adolescente, do estatuto e de todas as questões. As pessoas não sabem isso, acabam não prestando atenção nisso e acabam não entendendo que isso é um crime. E mais do que isso, quando sabem que é um crime, mas como está envolvendo um pagamento, nós já escutamos inúmeras pessoas dizerem: ah, mas eu estou ajudando essa criança quando eu estou dando dinheiro, eu estou ajudando essa família. É melhor deixar ela nessa situação do que ela estar roubando. Então começam a vir uma série de outras justificativas do porquê uma pessoa não denunciou uma situação de exploração sexual que ela está vendo, que ela está presenciando, que ela tem certeza que está acontecendo e ela não toma uma ação ali para isso. Então, a omissão também é crime, né? Então, assim, quem sabe de uma situação como essa e se omite, também está se compactuando com esse crime, né? Então, é um desafio muito grande, é uma violência muito específica, Verdade. mas a gente vem, ao longo de todos esses anos de trajetória, tanto no Brasil como em outros países, ganhando força e tração nesse diálogo, né? Se eu me lembro, quando eu comecei há 20 anos atrás na Child a trabalhar com esse tema, não havia uma notícia sequer no jornal sobre isso, não havia, né? Não haviam notícias sobre esse assunto. E hoje o nosso clipping diário de notícias sobre crianças sendo vítimas de abuso, vítimas de exploração sexual é enorme, né? Todos os dias, um grande mar de notícias, e a gente sabe que isso é uma mínima parcela daquilo que de fato aparece, né? O topinho do iceberg ali, do que aparece para a sociedade, do que chega nos meios de comunicação, do que é possível apurar por um jornalismo investigativo que faz uma matéria sobre isso. Enfim, ainda há um silêncio muito grande em torno desse assunto e me surpreende ainda todos os dias quantas pessoas ficam surpresas ao ouvirem falar sobre isso, né? De parecer que isso não imaginar que isso acontece, achar isso impossível, É como se fosse outra e realidade. como se estivéssemos vivendo num mundo paralelo, sabe? É uma coisa impressionante. É realmente impressionante. E a gente tem uma realidade, né, gente, que é absolutamente certa, que é a total subnotificação disso. Como não é notificado, como não chega, né, nos serviços públicos, parece que não existe. Tudo aquilo que a gente não registra, tudo aquilo que a gente não tem dado para acompanhar, para tentar entender do ponto de vista de política pública, né? O que precisa ser feito com esse problema? Se eu não tenho dados sobre ele, eu não consigo trabalhar nele, né? Então, há esse grande desafio nosso hoje ainda, como Childhood e organização que trabalha na mobilização da sociedade em torno do tema, de, assim, ainda estamos no básico, né? Levar informação para as pessoas se mobilizarem em torno disso. E aí, Perfeito. Eva, dentro dessa sua fala, eu queria só fazer uma observação. A gente tem um dado do Disque 100, acredito que do ano passado, não vou ter clareza agora, mas que a cada hora 3 crianças sofrem algum tipo de Isso. violência E 51% sexual no dessas Brasil. Não 3 sei, crianças são menores de 6 anos. Que é o que é não sei pior se a gente já ainda. tem esses dados Olha, atualizados. eu vou trazer então um dado mais atual para vocês, não se assustem, tá? Com o que eu vou falar. Mas o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele tem agora, há 3 anos, ele publica um anuário sobre as violências no Brasil, um dado muito importante e novo para nós, que é um novo tipo de sistematização das informações a partir de boletins de ocorrência da Polícia Civil. Então, a gente deixa de pensar no Disque 100, que é uma denúncia, e que a gente não tem certeza se de fato essa denúncia era ou não era um caso, né? E a gente passa a falar de casos concretos. Em 2022, já são, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, só dados da polícia, 6 casos por hora. Tá? Nós Meu estamos falando do dobro Deus. do que o Disque 100 apontava há alguns anos atrás. Tá?
esse relatório, e ele é concreto porque ele é baseado em evidências, né, de boletins de Aí ocorrência tu já tá falando de denúncias, mas sim dos casos verificados e reais. constatados, de fato. Agora, o IPEA, o Instituto de Pesquisa e Estatística, ele deixou claro num estudo que ele conseguiu fazer que esse dado da polícia representa aproximadamente 8,5% da realidade do problema. Então, esses 6 casos por hora são equivalentes a 8,5% dos casos no Brasil. Não é nada, gente, não chega nem mais a 10%, tá? Então, o IPEA diz que há uma subnotificação gigantesca. O sistema policial é o que tem o melhor indicador hoje. O sistema de saúde recebe 4,2% dos casos, menos ainda do que o sistema de saúde, policial, né? Então, a gente tem uma estatística aí sobre isso. E esses 6 casos por hora, eles representaram, em 2022, aproximadamente 52 mil crianças e adolescentes no Brasil. Se a gente fizer uma pequena regrinha de 3 aqui, né? 52 mil crianças são 8,5%, então vamos pensar quantos são 100%, a gente chega em mais de 600 mil casos. Meu Deus. Essa deve ser a realidade desse problema e o grau de invisibilidade que existe, tá? É uma projeção estatística, claro, ela pode ter um erro, mas ela não terá um erro de 50%, tá? Então, isso a gente pode ter certeza. Então, assim, há uma estatística aqui que realmente a gente está falando aí de muitas milhares de crianças que estão em situação ou de abuso ou de exploração sexual e que não estão chegando em nenhum sistema, nem de saúde, nem policial, para ter o registro desse caso. E aí, por isso que é importante a gente debater e colocar o tema em evidência, porque quanto mais a gente fala, mais a gente deixa clara a importância da denúncia ser realizada. Perfeito. E eu acho que a gente leva a informação também para pessoas que às vezes pensam, como você falou no início, eu estou pagando, eu estou ajudando de alguma forma, né? Quando a gente fala da exploração sexual. Mas aí, já que a gente falou da questão dos crimes e dos números, eu queria ouvir um pouquinho a Vanessa, que está no dia a dia disso, enquanto psicóloga da equipe multi da Vara de Crimes contra a Criança de Maceió, se ela puder falar um pouquinho para a gente como é esse dia a dia, como é essa realidade, eu acho que seria um pouco bem da importante. vivência, contar um pouco da sua vivência, de como está sendo a atuação da equipe multidisciplinar, do Tribunal de Justiça e a realidade hoje no contexto de Alagoas. Então, a 14ª Vara, ela é uma vara especializada em crimes contra a população vulnerável. Então, lá não só chegam casos de crianças e adolescentes, mas também crimes contra a população de rua, pessoas em situação de rua, crimes contra idosos, crimes de racismo, crimes contra a população LGBTQIA+. E em relação à criança e adolescente, é o que assume o maior número de casos. E 84%, esses dados são de 2022, já da 14ª Vara, 84% das vítimas de violência sexual são do gênero feminino. E dentre essas 84%, 72% são negras. Então, eu acho importante também fazer essa interseccionalidade. Né? É uma questão também de desigualdade, mas é também uma questão de racismo, é uma questão de objetificação dos corpos negros e também há também uma questão de culpabilização da vítima, né? Dessa cultura do estupro. Vocês falaram da exploração sexual, desse pensamento, mas eu estou ajudando, mas também tem um pensamento que diz assim, ela já é crescidinha, ela já sabe o que está fazendo, ela está se prostituindo porque ela quer, principalmente quando é adolescente. Então, lá na 14ª Vara, eu trabalho na parte da perícia psicológica e também no depoimento especial. Então, quando acontece um crime contra criança e adolescente, a gente faz a oitiva dela como meio de produção de prova e ela é ouvida numa sala separada, essa conversa é gravada e na sala fica apenas eu e a vítima, né? E a gente escuta muitos relatos, né? Todos os dias de crianças e adolescentes que são vítimas de violência sexual e que leva, assim, cerca, no mínimo, 1 ano para denunciar. Primeiramente porque a criança, às vezes, não sabe que está sendo abusada. E também Exato. porque a família, né, como acontece muito no ambiente doméstico, a família, ela tem essa, como a Eva falou, né, essa síndrome do segredo. Eu finjo que não estou vendo, então eu acho que a culpa é dela também, ela está ali porque ela gosta. E existem muitas falas que culpabilizam a vítima, né?
como a gente vai fazer lá o depoimento especial, é muito comum a gente ouvir, infelizmente, dos advogados, porque eles também podem fazer perguntas, né? As perguntas são feitas a mim, enquanto entrevistadora forense, e aí eu tento adaptar a pergunta à criança que está sendo ouvida. E é muito comum esse tipo de culpabilização da vítima, por exemplo, por que não contou antes? Você disse não? Você deixou claro que não queria? Então a gente vê aí Porque já não pediu uma ajuda. revitimização de tudo que a criança Isso. passou, ela tem que passar ainda por isso. Isso é um tipo de violência institucional também, né? E a pessoa, além de passar pela violência, ela tem que falar novamente, porque no mínimo se fala 5 ou mais vezes para várias pessoas. Então, quando acontece a violência, primeiramente fala para a pessoa que chamou, no caso a polícia, ela tem que falar sobre a violência. Aí vai no IML e tem que falar de novo para o médico o que aconteceu. Vai na delegacia e tem que falar lá, né, diante do delegado. Vai no juiz, tem que falar também de novo em audiência. Aí ela fica nesse eterno looping, revivendo aquela situação E isso completamente é um fator. traumática. Isso é um fator também que faz com que a vítima não queira denunciar, Isso é né? verdade. Viver essa via crucis da esfera policial, Acaba da esfera do coibindo, né? judiciário, é o que também, às vezes, limita o responsável, a própria criança de querer falar, porque é desgastante. E aí eu acho que o doutor Gustavo, como está na área civil, né, de proteção, acaba vivenciando no dia a dia. Quando essa temática também vai para a esfera civil, a gente tem outro caminho a ser percorrido, que é para tentar afastar a vítima, geralmente do agressor, que vive na mesma casa, que tem o direito à convivência estabelecido. Então, isso é outro caminho, eu acho que acaba que desgasta, né? Você tem que enfrentar tanta coisa para provar que o que você está falando é verdade, que eu acho que tira a coragem, às vezes, também. Eu acho que eu sei que é importante a gente ter o processo seguindo o seu rito adequado, até para a gente não cair em outras coisas, de outros tipos de violações de Mas direitos. não muda o fato Mas que eu é acho que desgastante. Mas pensar também nesse caminho que a vítima está percorrendo e que o denunciante, que às vezes é a mãe, é o avô, a avó que está ali acompanhando, também tem que percorrer, também é desgastante. Eu queria ouvir um pouquinho do doutor Gustavo, como isso acontece dentro da esfera civil. Isso. Né? Eu atuo na civil, mas no interior também pego o criminal. Então, eu conheço um pouco dos dois. É importante a fala na questão do depoimento especial, né, da escuta especializada. Foi uma lei de suma importância já para evitar a revitimização da criança e do adolescente, né? Porque é uma via crucis mesmo, né, que a vítima ela passa. E são crimes que não têm testemunha, né? A testemunha, 99% dos casos, é a palavra da vítima, né? E assim, o Ministério Público, de forma alguma, quer pedir condenação de um inocente. Né? E é justamente isso o trabalho do psicólogo, né, no depoimento especial, que, né, com sua expertise sabe, né, conduzir a criança para que não induza a resposta, né? Porque a gente às vezes tem esse adultocentrismo, né, de fazer perguntas à criança, e a criança ela fantasia, ela preenche lacunas de memória. Então o psicólogo, né, capacitado, ele sabe como perguntar. No início, assim que eu entrei, não fizeram depoimento especial em alguns casos, eu não conseguia fazer perguntas. Eu não conseguia chegar para uma vítima, hoje adolescente, 12, 13 anos. Na verdade, a minha primeira audiência eram meninos, né? Foi um caso de um fotógrafo de uma escola de futebol, né, no interior, e eram meninos, né? Hoje, já com 16, 17 anos, eram 5 vítimas, vamos supor. Na audiência, 4 já disse que foi mentira, né? Não aconteceu. O outro, não. Ele não conseguia falar, ele não olhava para a gente. Eu disse, excelência, eu não tenho como fazer perguntas, né? Aí pedi a suspensão na audiência, né? Porque aquilo estava me constrangendo. Imagine a ele. Isso né? quer dizer, Imagine a ele que passou tem que por aquilo reviver tudo, né? aquilo tudo. Já tinha sido ouvido na polícia, né? O interior pequeno, né? Todo mundo sabe da história. Você ainda está ali na frente de um juiz, de um promotor, de um advogado. E aí tem a culpabilização dela mais do que do próprio abusador. Exato. Então, a criança está sendo julgada por denunciar, enquanto o abusador não está. Isso é Exato. Muito forte. Sem contar nos prejuízos, né, da vítima, né, porque
Geralmente leva-se um tempo até que o processo seja julgado. Então, enquanto isso, a vítima Exato. foi exposta, né, e o abusador está solto, está vivendo a vida normal, enquanto que a criança ela tem vários tipos de prejuízos sociais, familiares também, desacreditação da vítima, desacreditar, desqualificar o depoimento dela. É verdade. E quantas vezes as próprias crianças são desacreditadas Demais. dentro do próprio lar? As mães silenciam, as avós, os tios silenciam, dizendo que é coisa da cabeça, como diz aqui, né, passa um pano e vai levando. E o quanto é importante, literalmente, a gente dar voz às crianças, a parar, ouvir, enxergar os sinais que muitas vezes não são perceptíveis, mas a gente tem que realmente parar para analisar isso. Aí dá necessidade. Isso. São muitos fatores que descambam para não notificação, como a doutora Eva falou, né? Revitimização, a família protege, a família não acredita, né? E isso torna-se esse iceberg, né, que fica oculto, né, cifras ocultas. E assim, a gente nada, né, a gente vai vendo os números crescendo de notificação, mas assim, eu quero crer que isso só são as notificações que estão aparecendo, né? Eu quero crer que não são os casos que estão aumentando. Eu acho que é um trabalho de rede, tem muitos órgãos, né, atuando, a rede de proteção no Brasil todo, a gente tem grupos de promotores no Brasil todo, lutando, né, comissões, grupos, né, e eu acredito que é um trabalho difícil, né, porque a gente acha que não está tendo resultado, mas eu acho que isso é um resultado, essas notificações, né, essa conscientização, educação sexual, a gente tem que tratar da educação sexual. Às vezes a criança nem sabe que está sendo abusada. O Não quanto sabe. é necessário, além de trazer esse debate entre a gente, enquanto adultos, enquanto integrante da rede de proteção, mas a necessidade de conversar com as crianças, explicar o que é abuso sexual. Obviamente, com a linguagem Exato. específica para elas, claro, mas é necessário, porque muitos estão sofrendo abuso e sequer sabem que estão vivenciando isso. Não sabem para quem recorrer. Não sabem como denunciar, não tem suporte da família e muitas vezes buscam esse suporte nas escolas. Exato. Quantos diretores, quantos professores, coordenadores, psicopedagogos estão assumindo esse papel de acolher e fazer a denúncia? E às vezes o desconhecimento também é dos responsáveis, né? Porque já ouvi muito lá as falas, não, mas ele só tocou. E não sabe, não entende que isso também é Só o abuso. toque, minha Não, mas ele gente. só encostou. Não é abuso por isso. É E revoltante. aí a importância da gente também trabalhar também com a população, conscientizando, porque a gente sabe que todo mundo tem o dever de estar atento, de olhar, de denunciar, mas a importância da gente trabalhar institucionalmente também, para capacitar profissionais a respeito da preservação de direitos, nesse caso da escuta especializada, por exemplo. E eu sei que a Chaywood tem um trabalho institucional muito, muito legal com a rede de proteção. Queria que a Eva contasse um pouquinho para a gente esse trabalho que eles têm de sensibilizar, de trazer a rede para junto, né, de levantar a temática. Queria que ela contasse para a gente as várias frentes de atuação que tem dentro dessa temática que vocês têm aqui no Brasil, que é super importante e interessante. A Chaywood dela funciona a partir de programas, né, que a gente foi constituindo ao longo de 25 anos, tentando entender um pouco a complexidade desse ecossistema da prevenção e o enfrentamento à violência sexual, né? A gente tem que entender que o grande problema no Brasil ainda é que nós estamos só enfrentando o problema, quando ele já aconteceu. É verdade. A gente não está conseguindo nem sequer trabalhar na prevenção. Eu acho que esse é o nosso grande ponto, né, de mudança, quando a chave vai mudar, de fato, para todos esses dados que foram mencionados. Eu concordo aqui com o doutor que diz que nós temos também a esperança de que o que esteja acontecendo é que o número de notificações esteja aumentando, porque a população está mais consciente, e não de que a gente tem cada vez mais problemas surgindo. Mas a gente não tem certeza disso, é uma hipótese, né? É uma hipótese que a gente tem em função de todo o trabalho. Mas para esclarecer um pouco assim como a Chaywood atua, né? Pensando aí nos 3 setores da sociedade, a gente criou uma estratégia que a gente chama de compromisso intersetorial, que é o papel do poder privado, das empresas nesse contexto,
e aí a gente vai falar um pouco sobre os programas que foram criados ao longo desses anos para ajudar as empresas a enfrentar isso. Pensando aqui especificamente, quando a gente fala de empresa, a gente está falando da exploração sexual e dos tipos de negócios que existem no Brasil que facilitam a ocorrência da exploração sexual. O mais comum e o mais conhecido é o turismo, tá? Onde todo mundo sabe que há uma oferta de crianças e adolescentes para programas sexuais, né? E aí, lembrar muito bem uma coisa que a gente vem estudando nos últimos anos, não é o turismo de lazer ou o turismo de algumas pessoas que vêm de fora do Brasil para fazer turismo aqui. Claro que essas pessoas contam também, mas não é o grande problema. O grande problema nosso é o turismo de negócio nacional. Pessoas dentro do Brasil que viajam a trabalho durante a semana e que, enfim, têm nesses projetos de viagem de trabalho contatos com situações de exploração sexual, são abordadas por essas ofertas e muitas vezes não sabem também se posicionar diante disso, né? Então, a gente tem um turismo hoje muito fortalecido, a exploração sexual, pelo turismo de negócios. Depois, a gente tem um outro setor muito crítico, que é o setor de transporte no Brasil, transporte principalmente rodoviário e aquaviário de carga, né? Que está envolvendo as estradas brasileiras e aonde você tem um grande contingente de caminhoneiros circulando nesse país, que param para descansar, que param para dormir em pontos de parada nas estradas, e nesses locais há uma abordagem também de oferta para isso. Então, a gente faz um trabalho muito intenso pelo programa Na Mão Certa com as empresas do setor de transporte para prevenção e capacitação desses caminhoneiros como agentes de proteção, para que eles não se envolvam com isso e saibam como denunciar. E a gente tem também as grandes obras de infraestrutura, aquela que uma empresa reúne num determinado lugar, por um período determinado de tempo dessa obra, muitos homens de fora da cidade, que moram em alojamentos, que moram em repúblicas, que moram em pousadas e que trabalham também nessa questão. Então, olhando para esse universo, né, o ecossistema da exploração sexual, ele tem muitas possibilidades de como o setor privado pode estar conectado com esse problema, né? E aí a gente tem trabalhado na conscientização das empresas, a partir da liderança dessas empresas, olhando aí hoje para argumentos muito fortes, que é a agenda de responsabilidade social dessas empresas, a agenda de direitos humanos dessas empresas, a agenda de ESG dessas empresas, que elas têm que atuar nessa questão preventiva para justamente mitigar os riscos que o negócio dela possa estar causando para alimentar a exploração sexual em determinadas localidades, né? E a gente tem todo o trabalho com o poder público, como a doutora Rutineia falou, que é o nosso trabalho a partir da Lei 13.431. A gente tem todo um trabalho aí de capacitação das redes municipais de serviços, no sentido de entender como se trata casos de violência sexual, né? Qual é o cuidado que tem que ser tomado do ponto de vista de conceitos, tipificação, taxonomia, todas essas questões de identificação mesmo, e a construção de fluxos e protocolos nos municípios, justamente para evitar a revitimização da criança, né? Que seja estabelecido na rede o ponto da escuta especializada dessa criança, né? E depois o encaminhamento para o sistema de justiça com depoimento especial. E, se possível, mesmo já juntando esses dois papéis, para evitar até que ela tenha que fazer dois depoimentos, um na rede, depois outro no sistema de justiça, né? Se busca melhorar cada vez mais a antecipação de provas e se possa utilizar, por exemplo, um depoimento já feito na rede, né, na escuta especializada, como uma prova para o sistema de justiça. Quer dizer, está tentando se melhorar cada vez mais esse processo. Então, a gente vem trabalhando de maneira muito insistente mesmo com os municípios brasileiros na implementação desse regramento. É muito desafiador, gente, porque os municípios não estão preparados para isso, e em muitos deles não há nem sequer uma organização adequada da própria rede. Então, até você chegar a construir fluxos e protocolos, tem que passar por várias etapas antes de preparação da rede, para poder se organizar e poder entender como é que ela, na referência, contra-referência, no atendimento da criança, e fazer todo esse processo. Então, a gente tem trabalhado insistentemente nisso. E a gente tem conseguido financiamento, muitas vezes, de empresas que estão em determinados municípios, operando com seus negócios,
entendendo de que a política pública do município da criança está muito fragilizada, acabam investindo para que o nosso trabalho ali seja feito com aquela rede, sem nenhum custo para essa rede, tá? A prefeitura não tira um centavo do bolso, né? Mas mesmo assim é difícil ter o engajamento da rede, porque parece que você está tentando tirar as pessoas da sua rotina, da sua zona de conforto, querendo criar um modelo novo de trabalho com elas, né? E isso é algo que dificulta muito os processos. E aí a gente tem o exemplo que o doutor Gustavo colocou, né? Uma cidade de interior pequena, a gente já tem essa dificuldade da vítima também querer se expor. Porque todo mundo da cidade vai saber, todo mundo vai ficar sabendo. E aí você chega no sistema de justiça, que era um local, teoricamente, para você se sentir seguro e não mais violado do que você já foi em seus direitos, e você tem uma vítima sendo questionada na frente de vários adultos que está extremamente constrangida de ter que falar de novo sobre aquilo que ela já fez com muito custo, que foi denunciar. Exato. A gente vê nos municípios, né, o sucateamento da rede. Né? A gente vê a rede de proteção, a gente imagina, a gente não. É um entendimento que a rede de proteção só são os assistentes sociais, o CREAS. Né? Na maioria do interior é isso. Né, CREAS. Só que, né, é difícil isso, porque a rede de proteção é saúde, é educação, são as empresas privadas, né, o Ministério Público, a Defensoria, a OAB. Isso é um trabalho difícil, hercúleo, né, de conscientização. E outra coisa, né, o combate à violência sexual de crianças e adolescentes não traz voto. Né? É justamente não isso, aparece não é pauta, na mídia, não é pauta. Não é pauta. Né? A gente luta muito, né? Interiores, falo por mim e por outros colegas, tem um CREAS deficitário, sucateado, não tem CRAS, não tem USCFV, não tem PAIF, não tem nada, mas tem shows milionários, né? E a gente passa por isso. Infelizmente, a sociedade não cobra, né? Muitas vezes ela prefere o show mesmo, ali o show da emancipação, um show do São João, e assim, aí às vezes o Ministério Público trabalha no contrafluxo, né, contra-majoritário às vezes, porque muita gente quer, né, não julgo, mas assim, é um trabalho difícil, né, e a gente passa por essa revitalização da rede, né, de abrir procedimentos administrativos, pedir recomendações, e é um trabalho difícil, mas assim, a gente vai paulatinamente, né, a gente tem uma legislação muito boa, né, o ECA 13.431, Lei Henri Borel, a própria lei, né, Maria da Penha, e eu acho que a gente está no caminho certo. Eu conheço muitos profissionais bons, né, aproveitar o ensejo para parabenizar os assistentes sociais, né, que hoje a gente trabalha diariamente com assistência social, né, a infância e juventude, no curso de Direito a gente não sabe, né, uma crítica que eu tenho, até já comecei, né, com a universidade, né, a gente tem que fazer essa intersetorialidade entre matérias. E é difícil, né? Passa por isso que a doutora Eva falou, né? Que é estruturar a rede. Né? É uma coisa difícil. Aí é a necessidade que a gente tem, enquanto instituição, das nossas parcerias. De chamar o Ministério Público, de chamar o Tribunal de Justiça, de chamar as prefeituras, secretarias, para poder literalmente unir forças no combate. Tanto é que essa campanha do Maio Laranja, a gente pegou um tema que, na verdade, uma logo aí que é muito forte, é não finja que não vê, somos todos responsáveis. Para também chamar a sociedade civil, a população, para sua responsabilidade. Quem cuida das nossas crianças? Família, sociedade e Estado. A gente, enquanto sociedade, tem feito o quê? Quantas vezes a gente vê, mas se cala? Presencia e tem medo. Hoje a gente faz essa divulgação maciça dos canais de denúncia, não só dos canais institucionais, mas também dos canais de denúncia anônima. Hoje nós temos parceiros, inclusive a PRF, no projeto Mapear, a gente fez um trabalho muito bonito nas rodovias, pontos de vans, rodoviários de São Miguel dos Campos. Aproveitamos a deixa do Cine Rodoviário para poder também fazer a panfletagem. Então, assim, a necessidade que a gente tem por não encontrar uma rede forte de unir forças para poder fortalecer a rede. Exato. Pense que o Ministério Público sozinho não consegue fazer tudo sozinho. Nada, na verdade. O Ministério Público sozinho não faz nada. Né? O papel do Ministério Público, o que eu pude perceber, é justamente esse, é reunir rede. Né? É juntar o CREAS, o Conselho Tutelar,
né, definir atribuições ali, conscientizar a população dos papéis de cada função, né? Às vezes o pessoal cai muito em cima do conselho tutelar. Mas não sabe nem as atribuições do conselho. Não sabe, o conselho tutelar tem uma parcela ali de atribuições importantes de aplicação de medida protetiva, mas não são todas. Né? A gente precisa do assistente social, do psicólogo, do professor ali, que também é um sofredor. O educador tem um papel fundamental. Né? Eles têm a responsabilidade de notificar, não ele, mas o diretor. Né? E isso fez com que o próprio Ministério Público, né, criasse um aplicativo, né, não sei se todos conhecem, que é o aplicativo Aprender a Proteger, né, capitaneado pelo Dr. Cláudio Malta, né, que é um expoente aqui na infância do Ministério Público, juntamente com a professora Rita Hipólito, né, que escreveu um guia, né, de identificação, e foi criado um aplicativo, né, para ajudar justamente a rede de proteção. E qual o ator principal da rede de proteção? Onde acontecem os maiores casos de violência sexual contra crianças? Em casa. E qual o segundo? Escola. Então o aplicativo veio justamente para isso, né, para identificar, ajudar aquele professor que já tem o trabalho de aplicar aula, de corrigir matéria, de cuidar de aluno, de disciplinado, ainda tem a responsabilidade de identificar sinais de violência sexual. Então o aplicativo veio justamente para isso, é um aplicativo bem didático, né, ensina alguns, né, sinais de violência, a quem procurar, como abordar aquela criança. É um aplicativo excelente que, além do aplicativo, há uma formação continuada dos próprios gestores, né, que vai se iniciar agora, e no canal do YouTube Proteção Integral. Então, passa por tudo isso, né? É conscientização e reunir rede, né? Ninguém sozinho vai conseguir fazer sozinho, nada. É verdade. Né? E aproveitando aí essa deixa do Ô Mari, só uma interrupção bem rápida aqui, antes da gente seguir, porque eu queria até entender um pouquinho melhor que a Vanessa falasse um pouquinho para as pessoas entenderem essa questão desse trabalho que ela faz dentro da vara criminal, o que é que ela escuta, né? Como é que a gente pode alertar. Eu queria só apontar que a Eva vai precisar sair agora, porque ela vai precisar tomar um voo. Então, eu queria que ela deixasse aqui a última observação dela e se despedisse, e já agradecendo, né? Eu acredito que a Mari vai falar o mesmo também, mas eu já me adianto para agradecer pela participação dela, compreendendo mais uma vez que a rotina, esse mês especialmente, de todo mundo, as agendas estão muito cheias, extremamente mas lotadas. A importância da gente falar sobre isso aqui é assim, extrema, e a participação de todo mundo é super válida, e a gente agradece muito a sua disponibilidade. Então, fique à vontade, se quiser deixar para a gente um apontamento sobre a importância, né, das instituições e das pessoas da sociedade estarem atentas e denunciar, e depois já se despedir, para você poder pegar seu voo tranquila. Eu agradeço, gente. Muito obrigada pela compreensão, muito obrigada, Rudileia, pelo convite de estar aqui com vocês. Eu queria deixar, sim, uma mensagem, né? Amanhã, sábado, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Brasil. É uma data, para nós, que ainda continua sendo uma data muito relevante por conta do alerta que a gente traz nesse dia para a sociedade. A gente sabe que esse problema é um problema cotidiano, não é um problema de um dia do ano, mas a gente quer aproveitar esse momento sempre para voltar a trazer luz maior sobre esse problema. Então, nessa semana, de fato, mês inteiro de maio, na verdade, acontecem muitas mobilizações em torno dessa temática, o que é muito importante para nós. E agradecer imensamente, né, pela possibilidade de ser mais um canal aqui de informação para as pessoas sobre a importância da gente não negligenciar possíveis situações de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Da gente lembrar que a gente tem que fazer essa denúncia, né? O Disque 100 no Brasil, apesar de é um serviço nacional e gratuito, ele pode ter lá seus desafios ainda de melhoria, mas ele é um serviço que está à disposição da sociedade. Ontem foi anunciado pelo governo federal uma melhoria bastante significativa na estrutura desse serviço nos próximos meses. Então, assim, a gente tem aí uma capacidade de denunciar sem precisar se envolver. Eu acho que essa é a grande preocupação sempre das pessoas, de não querer se envolver com essa situação, mas a gente poder denunciar e romper com o ciclo da violência de crianças e adolescentes que estejam vivendo qualquer tipo de violência, gente. Aqui eu não estou falando só da sexual, né? A gente tem que olhar para todo esse tem contexto. que ter uma visão macro.
Exatamente. E a gente não esquecer disso, né? Que quando a gente se omite como um cidadão diante de qualquer situação de violência de uma criança, a gente está sendo corresponsável por essa violência também, né? Mesmo, mas eu não me envolvi com a criança, não fiz nada, mas você também não fez o seu papel de denunciar, né? Então, acho que a gente tem sempre que lembrar do Disque 100. E uma coisa que a gente tem falado muito para os nossos parceiros é quando você está vendo um flagrante de uma situação, principalmente de exploração sexual, que é mais fácil de você visualizar em algum lugar, ou tá vendo um flagrante de uma criança que está entrando na boleia de um caminhão, num carro, num pátio de parada, em algum lugar, tal. Nem faça a denúncia no Disque 100, ligue diretamente para a polícia, né? No 190, se você estiver em qualquer parte de uma cidade, ou numa rodovia estadual, ou no 191, se você estiver numa rodovia federal brasileira, que é a Polícia Rodoviária Federal, que é super parceira desse projeto e super engajada em enfrentar a exploração sexual no Brasil. Eles têm um projeto chamado Mapear, né, que mapeia os pontos vulneráveis. Vocês estavam aqui falando, inclusive, da importância do trabalho deles aqui também nesse enfrentamento. E o quanto a gente tem construído com eles esse mapeamento e essa metodologia, esses anos todos, eles são um grande parceiro nesse movimento. Então, a gente tem que realmente falar, né? A gente não pode ficar em silêncio sobre essa questão. E eu queria muito deixar essa mensagem final para todo mundo que vai acompanhar, né, esse podcast, no sentido de que as pessoas podem sim fazer a diferença na vida de uma criança ou de um adolescente. Muito obrigada. Mais uma vez, Eva, sem palavras para agradecer o quanto foi maravilhoso debater esse tema junto com você, com toda a sua expertise, o seu trabalho de relevância. Mais uma vez, muito, muito obrigada. Eu aqui agradeço muito a oportunidade, gente. Até a próxima. Mas, Eva, boa viagem, bom trabalho. Boa Tchau, viagem. gente. Até a próxima. É importante, né, a denúncia, né? Muita gente não sabe os canais de denúncia. Quem denuncia? E pergunta, a gente tem muitos canais de denúncia, né? O Disque 100 é um deles, mas o Disque 100 é uma coisa que não é urgente, né? Tem a polícia, tem o próprio Ministério Público, tem a própria OAB também, Poder Judiciário, a delegacia, a Polícia Militar. Então a gente tem muitos canais de denúncia, né? E é importante que isso seja divulgado. Muita gente não sabe, né? Eu vou denunciar quem? É verdade. Né? O problema é justamente esse. Às vezes as pessoas não sabem como proceder. Eu já vi, por incrível que pareça, até advogados chegando dizendo, olha, Mariana, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Então, a necessidade da gente tratar sobre o tema e da gente divulgar os canais de denúncia e agora deixa para Vanessa, da gente enxergar os sinais. Uma coisa que me chama muita atenção é porque a violência sexual, ela geralmente ela não está sozinha. Há outras violências que estão aí envolvidas. E há uma naturalização da violência, né, dos maus tratos, que a gente também recebe muito lá. A questão do abandono, da negligência. Então, assim, a sociedade, ela concorda que não pode bater na mulher, né? A gente tem um discurso e a gente tem um engajamento maior. Mas quando a gente fala de não poder bater na criança, há muita discussão e há muita controvérsia. É um tema muito polêmico. Então, é o mesmo discurso de quem bate Vanessa, na mulher. só um ponto, a gente vai aí para aquela fala do Dr. Gustavo lá no início, de que ainda se enxerga a criança como um objeto do adulto. Isso. Verdade. E aí a gente tem uma magistrada que fala sobre isso e diz, não, a criança não é objeto de vontade dos pais, de nenhum adulto. Aí o pessoal, não, como assim? Eu não Quer posso dizer que eu fazer o não posso bater no meu filho, dar uma palmada no meu filho? No meu filho, eu estou educando, mas eu não posso deixar de dar vacina. Eu faço o que eu quiser e não é assim, Não né? é A assim, preponderância não é do melhor assim. interesse. Me desculpe interromper, mas eu não realmente. podia deixar de levantar de novo esse ponto. Pode seguir. É a me mesma perdoe. lógica, né? Eu bati na mulher porque ela é minha. Isso. Eu bati no meu Objetificação. filho porque é meu filho. Tá? E o pior é que a gente vê isso corriqueiramente. Você abre a rede social, é o que você mais vê. É casos em que a mulher e os filhos apanhando. Então, é literalmente, é como se fosse um combo. São duas epidemias, né? A gente vê isso nos plantões de fim de semana. Violência doméstica contra a mulher. Por As consequência, audiências os de filhos. custódias são dos 100, 70% de violência doméstica, tráfico de drogas. É uma epidemia, né? E a gente tem que ver o papel da mulher aí, que às vezes
é até vista de uma forma mais peculiar, mas ela sofre violência doméstica também. E às vezes ela é denunciada por omissão, mas ela não é omissa, ela também é vítima, né? Às vezes é vítima e reproduz também a violência. Exato, porque ela apanha também. do marido e ela também Acaba bate descontando, nos filhos. fazendo. É aquele efeito cascata, né? Eu sofri isso e acabo reproduzindo para quem não tem condições até de se defender. Vamos E às colocar vezes o que assim. está por trás dessa naturalização é a ideia de não ser permissivo. Ah, se eu não bater, como é que ele vai me Exato. respeitar? Se eu não fizer nada, né, como é que vai ser permissividade? Né? Então tem muito esse pensamento. E aí eu escuto muito dos meus alunos que eles falam assim, mas no meu tempo, só do pai olhar, a gente já obedecia. Aí eu sempre devolvo a pergunta e falo assim, você obedecia porque você respeitava ou porque você tinha medo? Aí ele fala, eu apanhei muito e tô bem. Isso, Eu apanhei apanhei e sobrevivi. Acho que, Tô que todo terapia pra mundo já ouviu conversar. isso. Eu apanhei e Também, sobrevivi. né, Vanessa? Mas se chega na sala da Vanessa para ser escutado enquanto fazer uma terapia e ela começar a colher as informações, vai descobrir um monte de trauma e, além disso, a reprodução da violência que acaba se perpetrando, né? Quando você não quebra o ciclo, não, eu apanhei, Então, e tá tudo bem. Aí você reproduz isso com seu filho, que vai reproduzir com outro, e a gente não consegue quebrar o ciclo. A gente vê muito ciclo em abrigos, em entidade de acolhimento institucional. Aquela criança está ali, abrigada, porque a mãe também já foi abrigada, né? E reproduz. Isso é comum demais, esse ciclo de violência, né? A gente fala muito de ciclo de violência na violência contra a mulher, né? Aquele ciclo, mas a violência da criança também, ela perpassa as gerações também. Isso é uma coisa que a gente também deve enfrentar. E esse é um dos motivos do... Pode falar. Não, siga, depois eu pergunto. E esse é um dos motivos dos pontos da não denúncia. Um dos pontos é esse. Porque, assim, se eu tenho medo de você, eu não vou falar o que está acontecendo comigo. Então, se eu sou educada, entre aspas, com a violência, apanhando, dizendo engulo o choro, criança não tem querer, eu mando aqui, cala a boca, eu nunca vou falar o que está acontecendo, porque eu vou ter medo de apanhar. Até porque literalmente coagido. Exatamente. A criança, ela pensa que a culpa é dela, ela acha que ela também foi culpada por aquilo. Então, ela nunca vai chegar para você. Se eu tenho medo do meu pai, porque ele bate muito em mim, eu não vou chegar para ele dizer que o pai dele está me olhando no banheiro enquanto eu estou tomando banho. Porque eu tenho medo de apanhar. Então, esse é um dos motivos da falta de denúncia, essa educação violenta, esse modelo tradicional que é perpetuado, que é naturalizado. E as pessoas têm medo de apanhar, as crianças têm medo de denunciar, porque elas também se sentem culpadas pelo que aconteceu. Por isso a importância da escola, né? Que é o outro Isso, ambiente. a escola acaba sendo um ambiente neutro, onde a criança se sente acolhida para denunciar. Tanto é que a gente vê muitos casos que são literalmente denunciados, levados à escola, através dos psicólogos, psicopedagogos, que eles que identificam, inclusive, eu vou deixar a Rutileia fazer a pergunta dela, mas já vou deixar a minha no ar. Quais são os principais sinais que a gente poderia enxergar num vizinho, num primo, num sobrinho, que a gente conseguisse já ligar o sinal de alerta? Porque os sinais nunca vêm só, sempre são acompanhados de várias outras coisas, e a gente queria realmente, assim, para quem estivesse assistindo, começar a olhar sob outra perspectiva, entendeu? A minha pergunta era a mesma, Mari. Estamos conectadas. Conexão. Exatamente. Eu queria que a gente pudesse explicar para as pessoas que, às vezes, um sinal muito sutil, a gente não tem um olhar técnico, né? De, no dia a dia, compreender através de uma visão de um psicólogo, de um assistente social, de uma pessoa que tem a formação adequada para identificar alguns sinais, especialmente no caso médico e da psicologia, mas a gente, enquanto sociedade, a gente tem responsabilidade de se a gente perceber alguma coisa, a gente fazer a denúncia. E como é que a gente pode ficar atento para que essas denúncias não demorem tanto, como você disse, 1 ano depois, para chegar no judiciário? O que é que a gente pode fazer enquanto sociedade, no dia a dia da gente, dentro da nossa casa, com os vizinhos, com a sociedade, enfim. Conta aí para a gente, o que é que a gente pode fazer? Olha, em relação ao nosso papel, eu acredito que é questionar esse modelo tradicional de educação violenta que a gente recebeu, né? Muitas pessoas foram criadas dessa forma, e às vezes é dita até em forma de humor, né? Às vezes eu vejo algumas postagens no Instagram e vejo algumas páginas, né? Apanhei e morri, o que eu aprendi com a minha mãe,
né? E fala as cenas assim de violência e as pessoas acham engraçado. Então, eu acho muito importante o nosso papel como educador, né, como pai, mãe, irmão, ensinar sobre consentimento à criança, né? Dizer que o corpo é dela, ensinar que existem partes privadas que só ela pode tocar, ensinar que não é não, né? Às vezes a gente está com uma pessoa que a criança não conhece e a gente quer que essa criança dê um beijo no tio, sente no colo do Papai Noel, né, para tirar foto. Né? E a gente está ensinando que a gente manda nela e ela vai fazer o que a gente está. Que ela não tem o que querer. Isso, não tem querer, né? E em relação aos sinais, estar atenta a mudanças bruscas de comportamento. Às vezes uma criança que era extrovertida, que era espontânea, de repente essa criança muda esse comportamento, fica mais isolada. Às vezes essa criança ela começa a ter regressão no comportamento. Era uma criança que já dormia sozinha, ou que tomava banho sozinha, que usava o banheiro, e de repente ela começa a regredir, às vezes até a fala fica mais infantilizada. Estar atento também às brincadeiras que essa criança faz, porque é nas brincadeiras que a criança ela reproduz, né? E ela demonstra o que ela está vivendo. Então, desenhos, às vezes, do órgão sexual ali naquele desenho que ela fez, um comportamento, às vezes, muito hipersexualizado. A gente sabe que a sexualidade ela nasce no nascimento, né? E ela faz parte do desenvolvimento do ser humano, mas a hipersexualidade ela é algo a mais, né? Uma criança que ao tempo todo está se masturbando, está se tocando, às vezes ela tem medo do adulto, ou então ela fica super próxima daquele adulto que está abusando dela, porque há um vínculo, né? Nem todo abusador vai fazer algo de uma forma que cause um dano a curto prazo. Então, geralmente, eles se aproximam como uma figura de caso confiança. Em que a criança não sabe que está sendo abusada. Isso, é o tio legal que todo mundo gosta, que gosta de ficar perto de criança. E aí ele começa a falar muito de segredo, né? Vamos guardar esse segredo para a gente, né? Então, é importante também ensinar para a criança, né? Que não existe segredo mal. O segredo só é bom quando é para um aniversário, para uma surpresa, né? E é muito importante estar atento a esses sinais, às vezes físicos também, né? É uma criança que está com o corpo machucado, é uma criança que tem infecções urinárias recorrentes, é uma criança que tem problemas de alimentação, muda totalmente, mudanças do sono. Agora sim, existe também a questão de não ter sinais a curto prazo, que é o que acontece muito lá nas perícias. Às vezes, quando há uma dúvida se realmente aquele abuso aconteceu, o juiz ele determina que seja feita uma avaliação psicossocial. E aí é importante escutar a escola, a gente também escuta o réu, o agressor, a gente escuta essa mãe, esse pai. E como a criança, às vezes, recebeu o suporte imediato após o abuso, ela não vai ter reações a curto prazo. Então, digamos que ela denunciou hoje, ela recebeu o apoio da família, e ela está indo para o psicólogo, ela está sendo acolhida, então ela possivelmente não vai demonstrar sinais a curto prazo. E às vezes não tem um sinal porque ela não sabe que está sendo agredida. Isso, ela não né? tem consciência às vezes que ela aquilo acha é uma que é o violência. carinho, aí não vai identificar sinais, né, que desviem muito, lógico, que a longo prazo isso vai aparecer. Isso, a longo prazo está muito associado a Não, estresse termina, pós-traumático. eu estou lhe interrompendo muito. Muitos adolescentes se automutilando, né, estão muito associados à questão do abuso também, né? É uma forma de expressar, de colocar para fora aquilo que eu não consigo dizer. Lá na vara, eu pego o ato infracional cometido por crianças até 12 anos. E às vezes chega crianças abusando de outras. E eu identifico isso como um sinal que aquele agressor, aquela criança agressora também é abusada. Uma criança de 6, 7 anos, né, pegando nas partes, né, genitais de outra criança, ela está repetindo aquilo. Né? Ou ela está vê reproduzindo uma conduta que ou ela já vê na TV, né, que também é um vivenciando. problema, né, de rede social. Ou ela está sendo abusada também, né? Até porque tem criança que não tem ainda o nível de discernimento de que aquilo é errado. Então ela acaba reproduzindo uma conduta que é praticada com ela, mas ela não tem a percepção ainda de que aquilo não é certo, de que aquilo é um crime. Então acredito E aí, que por tenha isso que muito essa isso. fala da Vanessa sobre a gente conversar com a criança sobre o segredo, sobre quais são as partes do corpo que Sobre são privadas, consentimento. né, sobre esses toques inadequados, é importante. Parece uma coisa, não vai acontecer com o meu filho, não vai acontecer com a minha criança, então eu não vou precisar falar sobre isso, mas às vezes a violência
às vezes não, na maioria dos casos a violência vem de onde a gente não espera que É venha. verdade. Né? Que a gente sabe que o maior índice de violência, a Vanessa também falou isso um pouquinho no início, que acontece dentro do ambiente familiar. Né? Então, com pessoas da confiança da família, da confiança da criança, então a importância de dialogar e deixar essa criança preparada, para estar atenta também e poder recorrer ao adulto de sua confiança e dizer: aconteceu isso, não estou confortável, não me senti segura, eu acho que passou uma esfera, enfim. Dialogar sobre isso com a criança, a gente acha às vezes que a criança é criança, não entende, não sabe do que está falando, e eles sabem sim, Verdade. eles têm sim noção do que está acontecendo, eles são pessoas que estão em processo de desenvolvimento, mas que não são seres humanos que não entendem do que está acontecendo na vida, né? São pessoas igual a gente, que estão em uma etapa distinta da vida, mas que também são pessoas, e são sujeitos de direito. E aí a Vanessa fez uma pontuação de que, às vezes, a gente não tem sinais, né? Então, eu queria já perguntar ao doutor Gustavo, porque a gente também está falando para a sociedade civil aqui, mas a gente também está falando para colegas advogados. Então, eu queria entender, quando a gente chega no processo judicial, e aí a criança, o adolescente não apresentou sinais, mas que a criança está lá dizendo: eu sofri a violência. Aí o laudo psicológico vai fazer seu papel, né? A perícia aí, forense vai fazer seu papel, mas como é que a gente vai atuar nesse processo se a gente não tem uma prova material? Porque geralmente é isso que as pessoas precisam, né? Precisam de uma prova material para mostrar Para que caracterização aí do delito. Isso. Mas aí eu estou fazendo essa pergunta porque, enquanto a Vanessa falava, eu lembrei de um caso que a gente, há umas 3 semanas, debateu aqui na sala de aula, de uma situação aqui na Argentina, e uma psicóloga da equipe forense, Vanessa, levou para a gente que ela não sabia o que fazer. Ela trabalhava no cível, mas ela disse: gente, o que é que eu estou sem saber como atuar aqui? Porque no criminal não tinha provas materiais, a palavra da criança não foi suficiente e não houve condenação. E aí agora o agressor entrou com a demanda civil pedindo para ser reintegrado a convivência, para a convivência retomar. E aí, o que é que eu faço? Porque eu só tenho a palavra da criança. Aí eu devolvi a pergunta, eu disse: mas você só tem a palavra da criança? Aí ela disse: eu disse: mas a condenação criminal às vezes não é tudo. A palavra da criança está aqui, dizendo que ela não quer voltar a conviver. E o que é que a gente vai fazer? Eu disse: eu acredito que, nesse caso, fazer com que a criança que está dizendo mesmo, ademais da condenação criminal, a criança está dizendo: eu não quero voltar porque eu sofri sim uma violência. O que é que eu vou fazer aí no cível quando isso acontecer? Isso, a doutora já respondeu, né? Como é no cível, a gente tem, né, a questão do estándar probatório é mais fluido ali, né? No criminal não, precisa de uma certeza maior, além da palavra da vítima, ter uma circunstância, né, factual. Um conjunto probatório mais robusto. Até porque a sanção é extrema, né? No cível, não. No cível, eu defendo veementemente a palavra da criança. Se ela diz que não quer, ela não quer. O laudo não consigo identificar. Eu manifesto, muito embora seja um direito fundamental, o convívio familiar, né? Os laudos lá da 28ª são muito bons, assim, né? Bem completos. E assim, eu me atenho ao laudo, evidentemente, mas eu acredito na palavra da vítima, né? Praticamente 100% das vezes. Mas mesmo assim, a gente, né, no cível, a gente tem um acompanhamento da equipe multidisciplinar da própria vara, acompanhamento do CREAS, do CRAD, da própria rede. Quando tem aqui em Maceió, né, eu manifesto pelo afastamento, né, e a partir daí o processo vai seguindo. Vai que, né, a partir daí a criança, às vezes ela desmente, já peguei casos de desmentir, né, acontece. Que é muito comum a retratação, né? Porque Exato. Quando a vítima começa a perceber que está perdendo muita coisa, está tendo prejuízos, ela acaba voltando atrás na revelação Isso. e diz que não aconteceu. Que não aconteceu. E aí eu fiz essa pergunta para o doutor Gustavo também na perspectiva da gente pensar na nossa atuação nos processos, mas também para que alguém que possivelmente seja vítima, né, ou um familiar de alguma vítima que esteja escutando também tenha a noção de que no criminal não foi condenado, e agora eu vou ter que deixar a minha filha, o meu filho que está dizendo que sofreu a violência e que não quer voltar a conviver. Então isso
uma coisa que eu já, até com a Mari em particular, a gente já conversou por conta de demandas que a gente acompanha. É um caso que a gente tem que fazer os vivencia na processos advocacia. caminharem juntos. Dentro da nossa atuação, os processos precisam caminhar junto, o criminal e o cível. Mas a gente precisa também fazer com que a palavra da vítima, ela tenha relevância no cível. E essa fala do senhor tranquiliza a mim, e eu tenho certeza que tranquiliza quem está escutando. Que nem para todo mundo, para quem está no dia a dia do judiciário, pode ser um pouco óbvio, né? O doutor Gustavo vai cair naquela vara, o Ministério Público de Alagoas se posiciona dessa forma. Mas, às vezes, para a vítima que já tem tanto medo, que já está com tantas angústias, escutar que não, a palavra da vítima, para mim, em relação, por exemplo, à convivência, ela vai sim preponderar, e eu vou dar um parecer no sentido do laudo psicossocial, enfim, eu acho isso muito importante e eu acho que tranquiliza. E até enquanto advoga, que a gente milita realmente na área, a gente precisa trazer essa tranquilidade para os nossos clientes. Porque muitas vezes a gente encara mães desesperadas com filhos que sofreram abuso sexual pelo próprio pai ou pessoa do convívio familiar e que não querem que a criança tenha convivência e que a criança também não quer. E que a gente sabe que muitas vezes no processo criminal a gente encontra certas barreiras, mas que no processo civil a gente quer garantir que esse direito de convivência vai ser suspenso. Por exemplo, feitos caso prático nosso mesmo, em que a guarda que era uma hora compartilhada vai ser convertida em guarda unilateral. Então tem muita gente, tem muita mãe que tem esse receio de que na justiça, principalmente nesse processo de guarda e tudo, vai ficar como está, porque a palavra da criança não tem relevância. É como se a criança não pudesse ter voz, e a gente tem que parar de ter esse tabu de que não tem voz, não tem vez. No processo civil, sim, tem que ser levado em consideração o que a criança quer. E no civil, assim, a medida extrema lá seria o quê? Uma destituição do poder familiar. Evidentemente que, não havendo, né, um robusto material probatório, não vou entrar com ação de destituição de cara. Né? Mas há medidas protetivas ali mais fluidas, de afastamento, de guarda unilateral com visitas, né, mediadas, né, um acompanhamento psicológico. A gente tem algumas brigas homéricas lá na 28ª, algumas não, poucas, né, entre advogados, né, das partes, né, que um acusa o outro, e são situações que eu já conversei assim, com outros colegas, inclusive o doutor Lucas, na verdade chegou dele para mim e disse: olha, no criminal não tem o que fazer. Aqui tem que acolher a criança. O que está prejudicando são os pais. Né? Um acusando o outro, uma lesão que... Isso é muito difícil e não tem resposta. A gente sabe que não tem resposta. Até porque cada caso é um caso. A gente trabalha, a gente vê muito isso. Não é aquele padrão ali. A famosa história, né? Cada cabeça é um mundo. Então a gente pega casos e casos. Tem casos que é muito tranquilo lidar. Mas tem casos que a gente olha faz reuniões até altas horas da noite, fica literalmente quebrando a cabeça, tentando desvendar qual é o melhor caminho. Que a gente vai procurar livro e não tem nada no livro, a gente não viu nada na faculdade. É a prática do dia a dia. E a gente tem que socorrer de quem? De psicólogos, de assistentes sociais, é porque entra muito com o argumento de alienação parental. Tudo é argumento de alienação parental. A gente pega muito processo lá do réu dizer que é alienação parental. Tanto é que quantas vezes a gente já foi literalmente socorrido pela doutora Fátima, pelo suporte de vocês, de sentar, conversar, explicar o caso na prática, e a gente vê que a gente precisa de alternativas viáveis para resguardar o direito da criança. E muitas vezes tem mães e pais que querem o que querem, mas não querem o que é melhor para a criança. É uma disputa de ego, né? Quero ferir, quero machucar essa pessoa. Quando a primazia deveria ser dos filhos, e acaba naquela disputa de ego e a criança é escanteada. Isso. E está muitas vezes figurando num processo como um mero objeto. Isso. E o quanto isso machuca a gente. São eles que estão vulnerando o direito da criança. Entendeu? Então são os próprios violadores processuais de direito das nossas crianças. Então, assim, é um tema que eu costumo dizer que é muito complexo, que é muito polêmico, porque às vezes quando a gente fala que todo mundo é responsável, todo mundo literalmente, enquanto sociedade, enquanto os pais, parece quem está acusando, né? Isso. Mas não, a gente não está acusando, a gente está chamando para juntos, como um todo, fazermos a diferença.
Exato, exato. E é um dever constitucional de todos, né? A Constituição não fala que é um dever da família e do Estado, ela fala que é um dever da família, do Estado e da sociedade. E aí não fala só da sociedade civil organizada, ela fala da sociedade. Então, nós temos responsabilidades também, não só institucional, mas também no nosso dia a dia, né? Por isso que a gente perguntou e questionou a vocês nesses pontos de o que é que a vítima vai encontrar quando chegar no judiciário, quais são os sinais que nós, enquanto pessoas, no dia a dia, no nosso dia a dia mesmo, pessoas que não têm um olhar técnico, quais são os sinais que a gente pode detectar? Então, eu acho que a gente já pode se ir encaminhando para o final, não é, Mari? Sim, sim. E aí eu queria passar a palavra para vocês, para que vocês deixassem aí, ficassem bem à vontade, para falar não só institucionalmente, mas também da importância de que cada pessoa, dentro dessa perspectiva mesmo da campanha que a gente iniciou, que todos têm responsabilidade, que a gente não deve fingir que não está enxergando o que está acontecendo, que todo mundo tem que denunciar, se a gente vê algum caso, que as crianças e adolescentes, eles precisam desse olhar dos outros, né, que podem proteger e cuidar também. Essa questão, já, né, seguindo ao final, não é fazendo uma propaganda do aplicativo, mas o aplicativo traz justamente os sinais. Você vai ver, é um aplicativo bem didático, dentre outras coisas. Não é só para o professor, mas é para qualquer um. Tem lá os sinais físicos, psicológicos, né, bem didático mesmo, né, e como vocês disseram, a responsabilidade é de todos, né, e o Ministério Público está imbuído, né, a gente tem excelentes promotores, né, que são da área e gostam da área, porque não é qualquer um que pode estar nessa área, né, tem que ter sensibilidade. É amor, literalmente, quando faz. Eu não escolhi a infância, eu digo, a infância me escolheu, né, assim que eu entrei no Ministério Público, já fui designado para a promotoria da infância aqui. Já tive que fiscalizar abrigos, né? E no primeiro abrigo que eu chego, a adolescente, ela me chama de pai. Eita! Aí já quebrou minhas pernas, né? Porque eu tenho filha e, assim, toda vez eu penso na minha filha quando eu vou nos abrigos, né? Porque essas crianças não têm o que minha filha pode ter, né? E, assim, há coincidências na vida, né? Meu nome é Gustavo Arnes, né? Mas Arnes não é da minha família. E o Arnes tem o peso da defesa da criança e adolescente da Zilda Arnes, né, que morreu combatendo, né, pelos direitos da criança e adolescente, toda a sua vida. E assim, isso me direcionou, né, coincidentemente ou não, para essa área, que é apaixonante. Né? Todo mundo que milita na área sabe o quão apaixonante é. E, para finalizar, uma satisfação participar, né, no primeiro episódio eu não sabia, né, é uma satisfação dizer que o Ministério Público está à disposição para colaborar da melhor forma que for, com integrantes, indicando pessoas da rede, assuntos também, né, que possa surgir, e dizer que o Ministério Público, né, posso falar aqui pelo Ministério Público, o Núcleo de Defesa da Infância e Juventude, da qual faço parte com o Dr. Cláudio, né, está à disposição, né, da ordem e de toda a sociedade para que a gente lute, né, essa luta que é de todos, tá certo? Vanessa, vou deixar vocês falarem para depois eu falar, como quero também interromper ninguém. Eu queria destacar apenas uma coisa que eu não falei logo no começo, em relação também ao abuso sexual de meninos, porque com o passar da idade é muito mais difícil ser denunciado. E a gente vê relatos de adolescentes, são relatos de abuso sexual, né, de violação também. E é realmente bem delicado. E em relação ao meu trabalho lá na 14ª Vara, me perguntam assim, como é que você consegue ouvir todo dia tanta coisa ruim, tantos relatos de violência? E eu sempre penso assim, olha, se essa pessoa, se essa criança, se esse adolescente que passou por tudo isso consegue vir aqui e falar sobre o que aconteceu com ele, o mínimo que eu posso fazer é escutar. Né? E não é qualquer escuta, né? E aí vou parafraseando o Rubem Alves, né? É uma escuta sem julgamentos, né? Aquela escuta que você não precisa dizer, se eu fosse você. E ele vai dizer assim, a gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. E ele vai continuar dizendo que é na não escuta que o amor morre
E é na escuta que o amor começa, né? Ele vai dizer, não aprendi isso Nossa, nos livros, muito né? forte isso. Aprendi prestando atenção, né? Então, Muito forte. eu acho isso muito importante, né? Essa escuta. Se a criança está falando, se ela não quer estar ali, se ela não quer voltar para tal lugar, escute, né? É muito importante esse acolhimento. E queria agradecer pelo convite, por estar aqui inaugurando, né, esse podcast, e a 14ª também está às ordens para recebê-los. Obrigada, Rotileia, você. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de uma psicóloga nesse podcast. Eu acho que foi de suma importância. E a presença do Ministério Público também, através do Dr. Gustavo, que atua, né, nesse dia, todos os dias, com essas demandas, e que é quem está nessa posição de garantir, né, que essa criança, que esse adolescente tenha sua opinião, sua colocação, suas situações ouvidas ali no processo, que a lei de fato que foi desenhada, escrita para a criança e para o adolescente, para evitar e para combater esses crimes e essas violências, que elas sejam realmente que sejam garantidas, né? Que a legislação seja eficaz e que dentro do processo o direito seja cumprido. A gente sabe que não só dentro, né? O Ministério Público atua também extra-processo, com as suas atuações junto a outros órgãos, a outras entidades, fazendo as articulações aí, inclusive no interior, como o doutor Gustavo falou. Então, eu queria agradecer. O peso da fala de vocês aqui é muito grande, não só para a advocacia, mas principalmente para a sociedade, para as famílias de vítimas, para vítimas e para as pessoas que estão ouvindo, que tinham medo de denunciar em algum momento e que dizem, a fala do promotor me tranquilizou, a fala da Vanessa me tranquilizou. Eu sei que eu posso, na 14ª, eu vou ter uma escuta adequada, que o meu direito eu não vou ser revitimizado, o meu direito não vai ser violado. Eu tenho no Ministério Público um ente que vai ajudar com que eu seja protegido. Então, eu acho que a fala e o peso da fala, não só a fala, mas o peso que a fala de vocês tem nas pessoas que estão escutando, especialmente nas vítimas, né, nas pessoas que já vivenciaram ou que vivenciam essa situação de violência, é muito importante. Eu costumo dizer que igual aconteceu com o doutor Gustavo, eu acho que o direito da criança também me escolheu essa pauta. Eu atuava ainda como estagiária na defensoria, atuava em uma vara de infância e entendi a importância de trabalhar com isso e desde então não larguei mais. Então, é uma pauta cara que às vezes desgasta a gente enquanto profissional, às vezes dá vontade de dizer, não quero mais trabalhar com isso, eu não aguento mais. É verdade! Às vezes a gente bate tanto, por exemplo, nessa questão da violência sexual, mas a gente vê algumas coisas se repetindo, né? Algumas coisas viciadas no sistema e a gente fica desgastado, mas a gente compreende também que se a gente não atuar, se a gente não fizer a diferença para mudar o caminho e a rota de algumas coisas, nada vai mudar. Então, eu sou completamente apaixonada pela temática do direito da criança e adolescente e acredito muito que espaços diversos, inclusive espaços como esses, mudam muita coisa. A gente acha que a gente não está alcançando ninguém, mas a gente alcançou muitas pessoas, encorajou muitas pessoas e mudou a perspectiva de atuação de muitos profissionais. É verdade. Então, mais uma vez, obrigada. Estou muito feliz com esse primeiro podcast e muito feliz de ser com vocês. Muito obrigada pela possibilidade de escutá-los aqui. Gente, assim, eu fico até emocionada. Eu sou muito emotiva. Eu sou muito empolgada com a temática da criança e adolescente. E eu fico muito feliz em ver a adesão, em ver as parcerias, em ver literalmente as instituições abraçando a causa. Saber que o promotor de justiça, a psicóloga, mas o Gustavo, a Vanessa, o quanto vocês amam o que vocês fazem e a diferença que vocês fazem não só na vida das pessoas, das crianças, dos adolescentes, das mães, mas a referência que vocês são para nós profissionais. Então, assim, isso tem um peso muito forte, o alcance que tudo isso está tendo. Eu sou muito grata por vocês terem aceitado, assim, de prontidão,
comparecer ao podcast, participar. É um tema que é muito delicado, mas assim, a expertise de vocês só faz a gente querer realmente discutir, porque a gente precisa levar isso para a sociedade. Então, muito, muito, muito obrigada. Nós, enquanto instituição, nós estamos literalmente de braços abertos e portas abertas para acolher as pessoas através dos canais de denúncia, através das nossas campanhas, ações, mas nós também estamos de braços abertos para as parcerias com as outras instituições, porque a ideia é justamente essa. O movimento, quanto maior for, mais vidas a gente vai alcançar, mais diferença a gente vai fazer. A gente tem que literalmente fazer barulho, porque ninguém consegue fazer nenhum reboliço se não for através do barulho. Então, assim, eu sou muito grata a vocês pela participação, pela doação. Sou muito grata à minha vice, Rutileia, pela articulação, por mesmo aí na Argentina, tão distante, estar sempre tão perto e ser tão presente para literalmente botar a mão na massa para poder ajudar e fazer esse podcast acontecer, que já era um sonho assim que a gente assumiu, de trazer essa temática. E a ideia é, aqui a gente não quer juridiquês, a gente não quer alcançar advogados. Sim, vamos alcançar advogados, mas a gente quer principalmente alcançar a sociedade civil. A gente quer literalmente que as pessoas tenham prazer em ouvir e assistir, porque sabem que vai ter a linguagem deles, eles vão entender, eles vão se sentir acolhidos, eles vão se identificar. Tanto é que o nome do nosso podcast é Papo Legal. Direitos, infância e voz. E aqui todos têm voz, inclusive as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, assim, minha gratidão eterna por vocês estarem aqui. Muito, muito, muito obrigada. Eu agradeço. Eu agradeço também. E estamos disponíveis, Obrigada, se quiser chamar mais vezes. Deixar às 5h40, só para deixar registrado. A gente está aqui, se deixasse, eu acho que a gente seguiria falando mais. Seguiria. Com certeza, nisso não tenha dúvida. Se deixar aí a madrugada Passou muito fora. rápido. Obrigada de verdade a todos. Obrigada pelo convite.